Olá pessoal, mais uma vez, bom dia. Vamos para mais uma aula nossa de história. A gente ainda trabalhando sobre a Guerra Fria, né? Nós já sabemos que a Guerra Fria é esse momento de disputa de socialismo e capitalismo, Estados Unidos e a União Russa Socialista Soviética. Nós vimos na nossa última aula sobre a chamada coexistência pacífica, um momento pacífico, porque eu falava para vocês na aula de ontem, né, que durante esse período de coexistência pacífica, os dois países tinham consciência que eles tenham armamentos nucleares suficiente para acabar com o mundo, se existia um medo de uma terceira guerra mundial. Por isso houve a chamada coexistência pacífica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então foi um momento em que eles tendo essa consciência de armamento nuclear suficiente, houve uma chamada coexistência pacífica, porque no fundo se especulava e se havia um medo de uma terceira guerra mundial. Então a disputa é tecnológica, a disputa é ideológica. Eu dizia a vocês na aula de ontem da guerra da Coreia, a disputa da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é socialista, a Coreia do Sul capitalista, então o socialismo apoiando a Coreia do Norte, o capitalismo apoiando a Coreia do Sul, a União Soviética apoiando o Norte, os Estados Unidos apoiando o Sul. Na aula de hoje nós trabalhamos sobre a Guerra do Vietnã. E esta Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, é um período também que vai marcar o surgimento de um conflito, e daí o Vietnã também é dividido. O Vietnã, a parte norte do Vietnã, vai ser apoiado pela União Russa Socialista Soviética, ou seja, fica o Vietnã do Norte de influência comunista, e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos da América, ou seja, o Vietnã do Sul de influência dos Estados Unidos, então é uma influência capitalista. Porém, durante a Guerra do Vietnã, é uma guerra que dura cerca de 20 anos. Então, é nesse momento que a história dos Estados Unidos é marcada, porque depois de 20 anos de combate, 20 anos de conflitos, 20 anos onde houve milhões de mortos, onde houve uma ditadura sanguinária, digamos assim, o Vietnã do Sul é apoiado pelos Estados Unidos, mas depois de 20 anos de combate, os Estados Unidos acabou, dentro da sua política externa, foi um momento que nós podemos dizer assim, que foi um momento, e um dos poucos momentos, de fracasso dos Estados Unidos da América. Pois bem, então nós vemos uns Estados Unidos que chega, depois de 20 anos, cansado desses conflitos. Nós vimos um Vietnã dividido, um Vietnã do Norte comunista, o Vietnã do Sul capitalista, e surge na história desta guerra, deste combate durante a Guerra do Vietnã, os chamados os Vietcongos. Os Vietcongos eram uma espécie de milícia apoiados pelos soviéticos e pelo Vietnã do Norte, tá? Nessa luta nesse combate da Guerra do Vietnã, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Mas o fato é que a Guerra do Vietnã foi um dos mais longos conflitos que houve após a Segunda Guerra Mundial, e nós vemos que é um dos poucos conflitos que há o fracasso militar dos Estados Unidos da América, tá bem? Pois bem, gente, com isso eu vou finalizando esta aula para vocês de Guerra Fria, mais um momento da Guerra Fria, agora com a Guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte comunista, o Vietnã do Sul capitalista, e terminando assim mais um momento da Guerra Fria. Não termina aqui a Guerra Fria ainda continua, esse período de Guerra Fria, que na próxima aula eu trabalho com vocês. Peguem o livro de vocês, coloquem aí nas páginas 209. Sim, quero só lembrar vocês também o seguinte, que durante a Guerra Fria, Charlie Chaplin, que é muito conhecido por muitos, ele teve que deixar os Estados Unidos porque ele foi acusado de de apoiar
as ideias na Guerra Fria, as ideias comunistas, tá certo? Se peguem aí, coloquem nas páginas 209 e 210, essas duas páginas, 209 e 210, façam essa atividade, respondam e mandem para mim ainda hoje. No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.